Está começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, sem mais delonga. Vamos falar, de um versículo muito simples, que sempre falamos, que é Hebreus 13:8, É o lema do Evangelho quadrangular, Que Jesus é o mesmo, É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então vamos fazer uma breve reflexão em cima deste versículo, Que sabe que nossos vídeos aula é exatamente isso, É exatamente nos aprofundar um pouco mais nos textos, Porque muitas vezes a gente lê, Mas assim, corriqueiramente, Presta atenção, E rapidamente, vamos comigo pegar água, Se inscreva, pegar uma água. Deixe seu like. E a gente, não presta atenção aqui, menina. Pegar a água. Então, nós não nos atentamos, e a gente às vezes não nos atentamos, para os textos que nós lemos, para a gente se aprofundar. Então, sem mais delongas, sem blá blá blá, vamos falar. Hebreus 13:8, o que quer dizer para nós? Que Jesus é o mesmo, ontem, hoje será eternamente. Primeiro vamos entender, Eu já falei, quando a gente lê, a gente tem que entender quando foi escrito, quem escreveu e por que escreveu, E por que escreveu? Presta atenção, hein? Então, vamos entender que ali foi Paulo ou Apolo, não importa quem foi, Porque o livro de Hebreus, não sei se vocês sabem, Muitos sabem, Não tem autor, O nosso Altíssimo, ele é tão sábio, que no livro de Hebreus ele não deixou autor. Você sabe o que quer dizer isso? Para mostrar que realmente é a luz, É a luz que está iluminando através do livro de Hebreus, Porque ali é a conclusão, ali é a decisão, explicando para os judeus, que a transição, o que aconteceu, que vem a transição de Jesus, o Filho do Homem, para o Jesus Cristo, Filho de Deus, entendeu? Então ali os hebreus, entrar na visão, entendeu? Preste atenção, porque os outros livros, tá evangelizando, Paulo evangeliza, para os incircuncisos, para os gentios, não é verdade? Presta atenção, claro, que é priorizando, os gentios, ele é mandado para os gentios, não é verdade? Pedro, João, Tiago, sim, esses foi mandado evangelizar os circuncisos, os da circuncisão, Quem quer entender, é só ler todo Gálatas 2. Presta atenção. Mas então, quando nós falamos que Hebreus 13:8, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O ontem, para você entender, só você ver em Hebreus 1, versículo 1. O ontem quer dizer que ele é o mesmo que falou através dos profetas. Entendeu? Presta atenção. E o hoje significa que ele é o mesmo que se revelou, se revestiu de carne e habitou entre eles. Está falando para os hebreus. Entendeu? E será, ali naquele momento está falando, e será eternamente. Entendeu, Ninha? Presta atenção. E será eternamente. Então, presta atenção. Então vou ter aqui, o mesmo que falou através dos profetas é o mesmo que se revelou na semelhança de um homem. Na semelhança, presta atenção, hein? É o mesmo que foi sempre
eternamente. Por que eternamente? Quer dizer que ele é o mesmo que também ele era antes dos profetas, aquele que estava no tempo do Jesus ali revelado, né, no Messias ali, enviado, o Nazareno, e é o mesmo eternamente, né? Deus da criação, ele é o mesmo, né? Então, quando você lê, eu vou ler aqui rapidão, Ezequiel, no capítulo 2, né? Aqui diz assim, ó, presta atenção, porque fala assim, ó, e será eternamente, né? Quem será eternamente? Aquele que era, né? Quando a gente lê também lá no final de Apocalipse, não está falando, né? Acho que é aquele que era e que há de vir, né? Entendeu? Presta atenção. Quando foi escrito o Apocalipse, né? Então eu estou falando para cristão preterista e não futurista, né? Porque quando foi escrito o Apocalipse, né? Presta atenção. Então ali ainda não tinha sido estabelecido, né? O reino de Deus que iria acontecer e aconteceu na derrubada do templo de Jerusalém, do qual pregou Jesus de Nazaré, né? Ali no capítulo 24 de Mateus, né? Presta atenção, hein? Lucas 21, Marcos 13, enfim. Então, quando fala ele é o mesmo, vamos entender que mesmo é esse. É o mesmo de antes. Olha quem é. É só você ler aqui. É aquele que falou com Ezequiel, filho do homem. Ó, Ezequiel falou assim, ó, no capítulo 2. Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Presta atenção. Quem falou? A voz falou com Atalaia, com Ezequiel, né? Ali para dar incumbência para quando ele fosse vir, só se ler todo. Entendeu? De Ezequiel do 2 até todo Ezequiel. Principalmente o que é muito falado, né? O capítulo 37, né? Que fala ali sobre os ossos sequíssimos, né? Então tá falando, seria o Ezequiel, carne, que iria ali profetizar sobre os ossos sequíssimos? Não, entendeu, menina? Presta atenção. Então estava falando para aquele que era, que é, que há de vir. Entendeu? Que há de vir, mas não é que há de vir. Naquele momento ele ainda ia vir. Vamos compreendendo, presta atenção. Aí quando você vai lá, eu não vou ler agora, mas quando você vai lá em Atos 22, do 6 ao 9, você vai ver também esta luz encontrando com Paulo, para dar incumbência ao Paulo, entendeu? Entendeu? O mesmo, entendeu? O mesmo que falava através dos profetas, o mesmo que se revelou em Jesus de Nazaré, e é o mesmo que falou, né, com Paulo depois da cruz, entendeu? Então, aquele que há de vir, então ele veio, entendeu, menino? Ele veio como filho na semelhança de homem, e depois ele veio, entendeu, menino? Na sua glória. Que na sua glória, menino, preste atenção. Porque quem é ele? Quem é esta luz? Entendeu, menino? Que é Deus do princípio. Você encontra aqui Ezequiel. Ezequiel traz realmente aquele Deus que ia vir, né? Quanto tempo Ezequiel escreveu antes de Jesus de Nazaré? Presta atenção. Então, presta atenção. Vou ler apenas a partir do versículo 23, que diz assim, ó. Para você ver a aparência real, entendeu? Que não estamos falando daquela aparência do Nazareno, né? Aquela aparência, né, que Roma, né, fez, né? Entendeu? Presta atenção. Olha a aparência verdadeira daquele, entendeu? Que se você espera, mas se tu vier, tu não aguenta, menino. Presta atenção. Entendeu? Olha, 23, Ezequiel 1. Por debaixo do firmamento estavam
né? Estendidas as suas asas. Você lê todo o contexto, né? A de um em direção a do outro. Cada um tinha outras duas asas, né? Com que cobria o corpo de um e o de outro, né? Vamos prestar atenção. Aí, presta atenção. Aí continua falando no 24. Andando eles, vocês lêem todo o contexto, a aparência dos seres, né? Que são os verdadeiros filhos de Deus. Entendeu? Olha, presta atenção no que eu estou falando. Aí quando vocês vão lá no Hebreus 1, ali todo, quando vocês chegam ali no versículo 5 até o 14, vocês vão entender, né, que todos esses seres eram os filhos de Deus. Não é verdade? Presta atenção. Mas ali foi um incumbido de o quê? De se manifestar, se revelar como filho, né? Como assim, no mesmo patamar, entendeu? Como? Na semelhança. Por isso que fala assim, ó, não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, vocês vão entender ali, Hebreus 1, versículo 14, depois vocês vão lá, entendeu? Porque ali está falando que não são todos espíritos incumbidos para a salvação, mas um foi escolhido para vir como filho. E foi aqui, no livro de Ezequiel, que ele recebeu a incumbência. Preste atenção, é fácil. Versículo 24. Andando eles, né, todos, ouvir esse óculos está uma beleza, né? E minhas vistas ainda mais. Ouvir o tatalaio das as suas asas, né? Como o rugido de muitas águas. Eu vou voltar aqui nesse versículo 24 falando assim, ó, andando eles, né? Plural. Nós temos que sempre prestar atenção no que nós estamos lendo, né? Então, eles, quem são eles? São os seres que vocês vão encontrar lá em Hebreus 1,14, né? Eles, né? Então, porque eram muitos seres, né? Olha a aparência deles. Ezequiel 1, você vai ver como que era a aparência. Como que era, não, como é a aparência dos filhos de Deus. Entendeu? A aparência verdadeira. Entendeu, menina? Presta atenção. Então, eles, aí você, mas que eles é esse? Ah, tá. Aí vocês vão lá em Gênesis 1, 26. Vocês vão lá, vai estar falando o quê? Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Façamos é singular ou é plural? Entendeu, menino? Presta atenção. Então façamos, né, o homem, o humano, né, o barro, a nossa imagem e semelhança. Porque eles precisavam, os filhos de Deus precisavam de um veículo para andar aqui na terra. Entendeu? Nessa dimensão, nessa terceira aqui dimensão. Entendeu? Eles precisavam, porque eles normalmente não tinham como. Entendeu? Então eles precisavam de um veículo capaz de, né? É igual, por exemplo, a gente pode ficar dentro do mar sem respirar, né? A gente não consegue, né? A gente não consegue. Cada um tem a sua origem. E a origem dos filhos de Deus não tinha como andar aqui na terra, entendeu? Sem um veículo, sem um avatar. Então foi criado. Então façamos o homem. Preste atenção. Então, vamos continuar lendo aqui, né? O versículo 24, para a gente compreender a visão. Andando eles, ouvir o talalá das asas, as suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do onipotente, né? Ouvir o estrondo, né? Tumultuoso, como o tropel de um exército, né? Parando eles
abaixavam o quê? As asas. Lindos, né? Presta atenção. Veio uma voz de cima do firmamento. Presta atenção no que vocês estão ouvindo, hein? A voz veio da onde? Do firmamento, que estava sobre as suas cabeças. Presta atenção. Agora 26. Por cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um homem. Glória! Entendeu? Semelhante a um homem. Aqui estava falando daquele que ia vir como Jesus de Nazaré, na semelhança do homem. Então aqui a aparência verdadeira dele. Entendeu, meninos? Preste atenção, aqui é a aparência dele verdadeira. Ele iria vir em semelhança de um homem, daqueles que foi feito do barro, igual, né? Na semelhança daqueles que eles fizeram. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então era preciso ele vir, né? Na mesma semelhança. Porque na semelhança original, se nós viermos vir realmente os filhos de Deus, nós vamos aguentar? Não vamos aguentar. Mesmo que não esteja na aparência verdadeira, já não reconhecemos. Não lembra lá da passagem daqueles dois do caminho de Emaú? Né? Depois da cruz? Eles reconheceram aquele Jesus que andou com eles ali? Não reconheceram. Eles só reconheceram ali no partir do pão, né? No partir do pão. Porque foi aquela deixa que o Jesus de Nazaré deixou. Olha, né? Presta atenção. Vocês façam isso em memória de mim. Esse memória aqui ele falou e com os seus discípulos, não falou conosco, com a gente que estava aqui não. Na último jantar, ceia e jantar. Tanto é que no Natal, como é que se faz a ceia? Né, uma comida e janta. Então na última janta ali de Páscoa, que eles eram judeus, Jesus era judeu, né? Ali ele pegou fazer isso em memória de mim, né? Vocês estejam juntos em comunhão, comam junto, né? Sentam, né? Estejam à mesa, né? Aí ali ele mostra o cálice, né? Que era ali, fala que aqui, ó, o cálice é a representação da nova aliança. Ele não falou que era o líquido que estava nele, não, né? Que eu não posso falar aqui o nome. Mas ele falou que era o cálice. O cálice representava o sofrimento que ele iria passar. Ele falou, este cálice é a nova aliança. Tanto é que ele falou, né? Quando estava lá na cruz, Pai, afaste de mim esse cálice. Ele não falou, afaste de mim, né? Isso ou aquilo. Ele falou, afaste de mim esse cálice. Porque nós temos que entender que a palavra tem metáfora, linguagem de figura, né? Simbolismo. Nós temos que compreender o que está falando e não trazer muitas das vezes coisas no modo literal. Para uma realidade que já passou, já caducou, não é a nossa. Entende? Então nós temos que compreender a palavra, porque hoje a palavra não é para a letra. A própria Bíblia nos ensina que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E hoje o Espírito fala conosco. E não é de agora, não, que ele falou isso. Já lá em Jeremias 31, a partir do versículo 31, ali já tinha, depois vocês vão lá com calma e ler. Ali já havia essa promessa, essa profecia que ele iria falar, né? Na mente. Ele iria falar na mente. Entendeu? Presta atenção. Depois vai no livro de Hebreus, né? Capítulo 10, aí também está falando isso. Mas continuando aqui, aleluia, presta atenção. No versículo 26, né? Nós já lemos que falou por cima do firmamento, né? Que estava ali, nós já falamos, né, que foi sobre a semelhança de um filho do homem. 27. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela.
desde os seus os lombos e daí para cima, e desde os seu fogo e um resplendor ao redor dela. 28. Como o aspecto do arco que aparece o que na nuvem, né? Arco esse que nós falamos, arco-íris, que também depois vamos fazer um vídeo, que não é a palavra certa, não é arco-íris, porque íris era uma deusa pagã, entendeu? O certo é falar como está escrito aqui, entendeu? Presta atenção. O certo é falar como está aqui. Assim era o resplendor e em redor, né? Está a aparência que da glória do Senhor, vendo isto cair com o rosto que em terra, e ouvi a voz de quem falava. Então ali Ezequiel ouviu a voz de quem falava, aleluia. Aí no capítulo 2 começa as incumbências, né? Presta atenção, que não para lá no capítulo 37, não, a profecia, né? Que ele iria dar vida aos ossos sequíssimos. Quem tem o poder para isso? É só raciocinar. Então foi aqui, através, leiam todo o livro de Ezequiel, que vocês vão entender que aqui este Atalaia é o verdadeiro Cristo. Aleluia. Entendeu? Presta atenção. E a aparência dele é essa, né? Esta mesma aparência nós encontramos quando ele falou lá, né? Com João, né? Quando ele falou lá com João. Sabemos que quando ele falou com João, na ilha de Patmos, já era o Jesus glorificado, né? Que o povo está esperando até hoje, né? Presta atenção, deixa eu ver aqui, Apocalipse 1, eu sei que está em Apocalipse 1, isso, Apocalipse 1, versículo 18, Apocalipse 1, versículo 18, vocês vão anotando para ver depois, 18, eu vou ler do 17, que diz assim, ó, presta atenção. A revelação, né? A visão. Presta atenção, que vocês for aqui no início de Apocalipse, que eu não vou ler para não se estender muito, vocês vão ver também que João, ele o quê? Ele teve uma visão do Espírito, ele também foi em outra dimensão. Ele estava em Espírito. Ele não foi carne que viu, entendeu? Algum fantasma, não. Ele viu a verdadeira aparência, ele viu o Cristo ressuscitar, ele não viu Jesus de Nazaré, pelo amor de Deus, né? Entendeu, menino? Porque esse mesmo ser, né? É o que nós falamos, Hebreus 13:8, é o mesmo, né? Aqui falava através dos profetas, é o mesmo que se revelou na semelhança. Ele não era, ele se revelou na semelhança do Filho do Homem, não é verdade? Teve que ter aquele processo, não é verdade? Foi ali um deles, avisou Maria, né? Foi ali um deles, depois falou com José, né? E teve o processo todos que todo mundo conhece, não é verdade? Porque ele precisava andar aqui na terra legalmente, não é verdade? Legalmente, que muitos, né, se manifestam, mas é ilegal. Presta atenção, mas esse é outro vídeo, hein? Presta atenção. Então, ao vê-lo cair, né, aos seus pés, né, como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, ele quando viu aquele Jesus, o Cristo verdadeiro, ele nem caiu, presta atenção. Aí aquele anjo botou a mão nele e falou assim, ó, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aleluia, 18, e aquele que vive. Como que tu vai adorar em memória esse Deus? Ele falou para a mulher samaritana, aleluia, importa que me adore em espírito e em verdade. 18.
Aleluia. Deixa eu enxergar aqui. Né? Presta atenção. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, né? Que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte, né? E do inferno, aleluia. Por que ele disse isso? Porque ele na cruz venceu a morte. A palavra vem nos dizer lá em 1 Coríntios 15, no versículo 26, e a partir do versículo, me parece, 48 por ali, está falando que o último inimigo a ser vencido foi a morte. O último. Se ele venceu o último, ele venceu todos. Presta atenção. Continuando aqui. Então, nós entendemos desse jeito, né? Que ele disse, eu estou vivo para todo sempre e tenho a chave da morte e do inferno, né? Então me lembrou agora a passagem que eu até anotei aqui, não sei se vou achar. A passagem que está em Mateus 16, vamos lá, Mateus 16. Vocês vão anotando aí, para depois vocês conferir, tá? Porque eu só leio a Bíblia, entendeu? Só leio a Bíblia, mais nada. Mateus 16, entendeu? Mateus 16, do versículo 17, 18, deixa eu ver aqui. Mateus 16, versículo 17 e 18. Minhas vistas, gente, não tá legal, mas Deus é comigo. 17, que diz assim, ó. Então Jesus lhe afirmou, né? Aqui é o Jesus de Nazaré. Ele afirmou a quem? Aos seus discípulos, presta atenção. Bem-aventurado é você, Simão, né? Jonas, né? Falando com Pedro. Porque não foi carne e sangue que o revelou isso a você, mas de meu Pai. Vocês leiam sempre o contexto para entender os textos, hein? Presta atenção. Mas meu Pai, né, que está no céu, também eu lhe digo que você é Pedro, né? Pedro quer dizer pedrinha. E sobre esta pedra, esta pedra, no caso, é ele, Jesus de Nazaré. E sobre esta pedra, né, edificarei o que? A minha igreja. Presta atenção. Edificarei a minha igreja. Agora, presta atenção. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? As portas do inferno, né? As portas que da morte não prevalecerão das mãos dele, né? Está escrito no livro de João, ninguém nos arrebata, né? Porque pela fé todos aqueles que estavam em trevas, ele já resgatou, né? Está em Colossenses 1, 13 e 14, né? Ele já transportou para o reino do seu amor, né? E o que é o reino do seu amor? Governo do Pai. Entendeu, menino? Governo do Pai. Reino quer dizer governo. Entendeu? É, Deus. Então nós temos que entender, deixa eu ler aqui mais um pouquinho, que diz assim, vou ler aqui mais um pouquinho, 18, 20, vou ler aqui do 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me, entendeu? Então se alguém quer realmente estar na graça de Deus, pela graça de Deus, pelo amor da cruz, não negue a Jesus. Não vou ler agora, mas vocês anotem para ler depois. Entendeu? Está em Gálatas 2, versículo 21. Nós não podemos anular a cruz. Porque tudo aquilo, se nós fizermos ritual, né, de coisas de antes da cruz, era
quê? Da tradição, né, de homens. Era da tradição dos levíticos. Entendeu? Era a tradição do templo de Jerusalém. Então, com isso, quando nós fazemos qualquer ritual que é de tradição de homens, nós estamos anulando a graça de Deus, né? E nisso vemos os inimigos, né? Que vocês leiam lá, Filipenses 3, a partir do versículo 17, ali até o fim. Ali tem os inimigos da cruz, os inimigos, esses que não querem enxergar a graça de Deus. Agora veja bem, hein? Que quando Jesus fala lá em 1 Coríntios 15, ele está falando que o último inimigo a ser vencido foi a morte. Então ele venceu a morte ou não venceu? Se ele venceu a morte, ele venceu esses inimigos, esses anticristos que não aceitam a sua palavra, o seu amor. Não aceita. Já foi separado ovelhas e bodes. Mas ainda, sem ir para o fim, vamos entender, né, que esses filhos de Deus, aqueles que veio se reconciliar. Não é verdade? Presta atenção, vou voltar de novo lá, Hebreus 1. Vocês leem do versículo 1 até 14. Então ali a partir do 5, ali no 5 ali... deixa eu abrir aqui, tem que ler as coisas, né? Para poder vocês compreender melhor. Então ali a partir do 5, que ele fala, né? Sobre os filhos de Deus ali, porque eu quero que vocês entendam que quando Jesus veio, né? Então, houve 2 tipos de salvação, né? Ou seja, uma salvação, né? Uma salvação e também a reconciliação, né? Uma salvação e reconciliação. Então, nós vamos compreender para poder estar compartilhando o Evangelho de Deus, não é verdade? Preste atenção. Aqui, no Evangelho, capítulo 1, Hebreus 1, então vocês vão entender que aqui no 5 fala assim, ó. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse, você é meu filho, hoje eu gerei você, né? Entendeu? Então, a qual dos anjos, a qual daqueles filhos, né? Façamos o homem em nossa imagem, foi todos aqueles, mas a qual deles, daqueles que ele fez filho? Presta atenção aqui, ó. No versículo 6 diz assim, ó, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, entendeu? Porque um era escolhido para representar, para ser o representante no mesmo patamar, para ser Deus aqui na terra, né? Então diz assim, ó, e novamente, porque novamente, que várias vezes este Espírito, nessa semelhança que nós lemos no livro de Ezequiel, entendeu? Me preste atenção, esse mesmo Espírito, ele esteve aqui na terra várias vezes, entendeu? Várias vezes, naquele momento que ele recebeu a incumbência, ele era Ezequiel, ele foi Noé, ele foi Eliseu, né? Tem outros também aí, mas não vou falar agora, entendeu? Presta atenção. Entendeu? Então, presta bem atenção, é fácil de nós entendermos, entendeu? Então, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem, entendeu? Os anjos, os filhos, entendeu? O adorem, entendeu? Preste atenção. Então, por isso que ali, né, quando o João ali, né, viu a glória do anjo, né, ele se prostrou. E o anjo ali, né, bateu no ombro dele, como nós falamos. Entendeu, minha? Presta atenção? Então, nós vamos ficar com essa compreensão e vamos voltar a esse assunto, né? O Filho do Homem, na sua semelhança, veio à terra uma vez por todas, né? Então, para nós terminarmos esse raciocínio, como
como homem, na semelhança de homem, ele não vai vir. Tem muita gente esperando ele vir de novo, né? Na semelhança de homens, mas ele não vai vir mais na semelhança de um homem. Ele veio uma vez por todas. Pelo menos é o que está escrito, né? No livro de Hebreus, né? No livro de Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 9, versículo 27 e 28, diz assim, ó, vou ler do 26. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, né? Presta atenção, muitas vezes, vocês lê todo aí o capítulo, né? Porém, ao se cumprirem os tempos, né? Se cumpriu. Então, quando Jesus de Nazaré veio, ali se cumpriu um tempo, né? Ali acabou, teve um fim, entendeu? E um recomeço da graça de Deus, entendeu? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. 27, presta atenção agora. E assim como aos homens, né? Está ordenado morrer uma só vez e depois disso vir o juízo, entendeu? Também assim, né? Aquele que fez em semelhança veio uma só vez. Ele veio em semelhança de carne, então também foi de uma vez, não vai vir. Se ele vier, é a reencarnação. Entendeu, menino? 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar, né, os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, o que sem pecado, aos que aguardam que para a salvação. Então ele apareceu, né? Mas não na semelhança de homem, mas na semelhança, né? Que ele apareceu a quem? Apareceu a João, né? Na semelhança de ali João. Mas também o ressuscitado na semelhança de homem, ele apareceu. Na sua semelhança verdadeira, ele apareceu a João. Presta atenção. Agora, na semelhança de homem, mesmo já sendo ressuscitado, ele apareceu a muitos, a mais de 500, né? A segunda palavra ensina. E principalmente ali a Pedro, né? Ali no capítulo de 21 de João, você vai ler ali todo. Ele falou a Pedro, Pedro, você me ama? Apacenta minhas ovelhas. Ali já era o ressuscitado, entendeu? Ele disse para João que só João iria vir a glória dele. Ele falou assim, se eu quero que você veja, né, o que você tem com isso, Pedro, né, leiam ali, entendeu? A partir do versículo 20, por ali, 21, do Evangelho de João, capítulo 21, entendeu? Se eu quero que só João iria ver ele verdadeiramente, entendeu? Aí você vê. Por isso que lá no Apocalipse 1, versículo, a partir de, né, todo, né, até o 18 ali, né, entendeu? Por isso que ali só João viu a verdadeira semelhança dele, né, que era aquele lá de Ezequiel 1, entendeu, menino? Que lá tinha a promessa que ali havia de vir. Deu para entender? Então eu espero que vocês tenham compreendido, né, que eu tenha sido clara, e nós vamos voltar, né, a esse assunto, né? A missão foi consumada o quê? Na cruz, como um filho, né? Como um filho do homem, né? E qual missão? A missão, né? É só ler João 3,16. Então a missão foi concluída. E como um cordeiro também foi concluído. João 1:29, né? Ele foi o Cordeiro Santo, ele pagou o preço, né? Presta atenção. Então ele consumou a aliança de melhores promessas. Qual? A da vida eterna, né? Presta atenção. Então, nós temos essa compreensão. Vocês leem aí Hebreus 10, do versículo 3 a 13. 1 Coríntios 15, do versículo 26 a versículo 26. E versículo também 53 a 58, entendeu? Presta atenção. E eu vou ficar por aqui pedindo a vocês que compartilhem os nossos vídeos, né? Com carinho. Compartilha, né? Se inscreva no nosso canal, compartilha para que outros venham se inscrever, né? Preste atenção para que todos venhamos pegar essa visão da graça de Deus, entendeu, menino? Preste atenção. Dá um beijo no coração. Não esqueça de curtir os nossos vídeos, porque assim você se torna um patrocinador do nosso canal, tá bom? Né? Curte nossos vídeos, comentem,
Entendeu, menino? Presta atenção. E compartilha com outros, por favor. Entendeu? Beijo no coração. Vamos ficar nesta visão da graça de Deus, né? Presta atenção. Jesus, né? Ele foi o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai seja convosco e até o próximo. Se inscreva.